Pessoal, bom dia a todos. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar mais um tema para a redação, tá? Que é a cultura do cancelamento. Esta redação vocês vão produzir e tem até 15 dias para me enviar. Ou seja, de hoje a 15 dias, certo? Nós vamos poder compreender melhor a respeito desse tema que muito, não é, tem se falado, muito se tem discutido, mas pouca gente sabe do que se trata. A chamada cultura do cancelamento. Quem gostaria de ler aqui o texto 1? Alguém gostaria de fazer a leitura do texto 1? Lívia gosta de ler, de participar. Lê aqui para a gente, Lívia, o texto 1. O fenômeno ganhou destaque nos últimos anos e atinge. Peraí, vê se professor, que eu não tô vendo nada, não. E atinge de anônimos. Peraí, deixa eu pegar meu óculos. Certo. Atinge de anônimos a famosos, tá? Então, a princípio, a gente já vai compreender que essa cultura de cancelamento não só se restringe a pessoas famosas, como também a pessoas comuns, tá certo? Se as lives da cantora sertaneja Marília Mendonça normalmente chamam a atenção pela quantidade de público, as últimas delas realizou no dia 8, virou assunto por outro motivo que levou ao cancelamento da artista nas redes sociais. Entre uma música e outra, a cantora disse que uma colega teria beijado a mulher mais bonita da vida dele, em uma boate gay de Goiânia e riu com membros da banda. Comentário que rendeu acusações de transfobia e se tornou um dos temas mais comentados no Twitter. O episódio foi tido como mais uma da chamada cultura do cancelamento, que, sobretudo, a partir do ano passado, tem sido comentado a exaustão. Ô, professor, ainda não achei meu óculos, eu tô lendo sem óculos, esse Ah, vou lhe ajudando. exaustão. Qualquer coisa eu vou lhe ajudando aqui. Sim, sim, é. O que é cancelamento? Ah, minha Nossa Senhora, eu tô servindo de mangação. O que é cancelamento? O cancelamento é a ação de deslegitimar a presença de pessoas ou organizações no debate público. Desse modo, seja por conta de um erro cometido ou de um acontecimento que tenha gerado reação negativa. Subtende-se que não é aceitável que determinada parte reivindique espaço para se posicionar, ainda que não ocorra exclusividade com celebridades. É por meio delas, como canceladoras ou canceladas, que o fenômeno ganha maior proporção. E tudo isso é validado por um movimento em massa, um efeito manada, explica o coordenador do mestrado em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, Fundação. FGV, Da Fundação Getúlio Vargas. da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, é a ESP. Cláudio Couto, para Línia Carvalho, coordenadora do Núcleo de Comunicação, Marketing e Redes Sociais, digitais da FGV é a ESP. A expressão tomou o lugar de um termo um tanto mais antigo, o lixamento virtual, e ganhou outra proporção, inclusive para responsabilizar figuras ou acontecimentos do passado. Quando falamos de cultura
do cancelamento, estamos falando também do tribunal da internet que processa e julga completa. Muito bem. Então, olha só, né? A cultura do cancelamento tem sido vista hoje como sendo o tribunal da internet, onde as pessoas se sentem no direito de acusar e de julgar outras por uma fala, por uma postagem, por algo que talvez ela tenha dito sem ter tido aquela intenção, e a mídia, você sabe que às vezes acaba também distorcendo, às vezes se diz A e a mídia publica A, B e C, não é? Então isso tem gerado esse fenômeno, que tem dois pesos e duas medidas. Ao mesmo tempo que a cultura do cancelamento dá vez e voz, não é? A minorias sociais como homossexuais, mulheres, negras, não é? Negros. Também se criou essa cultura do julgar, a cultura do apontar de dedos, não é? Como sendo aí um motivo para excluir determinada pessoa, seja famosa ou não, do espaço das redes sociais. E com isso nós vamos ver que também existe a questão da saúde mental dessas pessoas que são acusadas, que se sentem, não é, excluídas, que se sentem não, que na verdade são excluídas das redes sociais, às vezes por um discurso, por uma postagem ou algo, não é, que expressou de forma equivocada. O texto 2, Arthur pode ler para a gente, tem como título A Cultura do Cancelamento, uma forma de mudança que gera a polarização. Arthur, pode ler para a gente, Arthur? Posso. Pronto, leia aí, por favor. Grandes marcas, famosos, políticos ou cidadãos comuns. Ninguém mais está salvo da cultura do cancelamento, que denuncia os erros de cada um, que exige que a pessoa se redima, a ponto de que alguns reclamam dos excessos de sua contribuição para a polarização política. Isso ocorreu com a escritora britânica J.K. Rowling, autora da saga Harry Potter, por declarações sobre os transexuais consideradas preconceituosas. Uma declaração polêmica, um tweet com duplo sentido escrito há 10 anos, um vídeo comprometedor e as redes partem para o ataque. Deve-se cancelá-lo, deixar de consumir seus produtos, corromper sua imagem, perturbar sua atividade até que se redima, até que peça perdão ou tente compensar sua ação. O popular YouTube Shane Dawson passou pela situação a partir da divulgação de antigos vídeos com conteúdo racista, assim como a cantora Lana Del Rey, por causa de uma mensagem no Instagram na qual criticava atrizes negras. A marca de arroz, Uncle Ben's, também passou por essa situação por causa da sua logomarca ter sido considerada racista. Ou a gigante da indústria de alimentos, Goya, atacada por latinos dos Estados Unidos, porque seu diretor apoia Donald Trump, que defende políticas contra imigrantes. Muitas pessoas aprovam a cultura do cancelamento, pois veem nela o surgimento de um novo poder, agora disponível para um número maior de pessoas, quando anteriormente era limitado a poucos. Outras veem essa cultura como objetivo de sentir, às vezes, simplesmente a satisfação de apontar dedos, julgar e derrubar alguém. Muito bem. Então, é como eu falei, não é? A internet hoje virou um tribunal, né? E venhamos e convenhamos, gente. Hoje em dia, apesar das contribuições, apesar do lado positivo que a internet e, sobretudo, as redes sociais nos oferecem, nós temos que ter muita cautela e muito cuidado com aquilo que nós postamos, com aquilo que nós publicamos, comentamos, com as opiniões que nós expressamos. Porque, como eu disse, às vezes você diz algo com uma intenção, as pessoas interpretam da forma que elas querem, da forma que elas bem entendem, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter com essa questão também aí da superexposição nas redes sociais, tá? E aí, gente, ó, eu trouxe
Esse texto Professor, posso falar aqui rapidinho? Pode falar, Zac. O meu problema com isso é que muitas vezes o cara fala, por exemplo, eu não gosto de coisa X. Sim. Daí vem esses caras que gostam dessa coisa X e caem matando nele só porque ele disse isso. Pois é, acontece, não é também a questão do desrespeito às opiniões, do desrespeito aos gostos musicais, ao estilo de roupa, enfim. Cada pessoa tem o seu direito, eu penso dessa forma, cada pessoa tem o seu direito de escolha, tá? De escolher aquilo que gosta de assistir ou que não gosta. A mesma opinião que eu tenho sobre um ator não é obrigado que você tenha. A mesma opinião que eu tenho sobre um filme, sobre uma música, não é obrigado que você tenha. Eu posso gostar, você pode desgostar. E isso não nos faz pessoas diferentes no sentido do direito de expressão. Da mesma forma que eu tenho o direito de expressar os meus elogios, que eu gostei, aquilo que eu enxerguei de ponto positivo, em uma propaganda, em uma música, em um jogo, você também tem o direito de apontar os pontos negativos, claro, sempre com muito respeito. Eu acho que o respeito deve prevalecer sempre, não é? Mas você ser cancelado, você ser excluído das redes sociais, pelo fato de que você não concorda, que você não apoia determinado estilo musical, determinado jogo, determinado estilo de moda, isso, gente, é coisa de gente realmente que não entende que nós vivemos em uma democracia. E o espaço de rede pública, o espaço das redes sociais, também é democrático. Cada um tem o direito de expressar sua opinião. Claro, volto a dizer, sem ofender, sem desrespeitar o outro, tá? Nesse exemplo aqui, nós temos a imagem de um rapaz entregando um presente para um mendigo. E aí a moça, ela anuncia, ó, ela diz, veja, aquele cara está fazendo uma boa ação. Aí já vem outro com algumas postagens dessa mesma pessoa, de 20 anos atrás, dizendo de que adianta ele fazer uma boa ação hoje, se há 20 anos ele era uma pessoa horrível. Veja, eu tenho provas. Ora, 20 anos atrás, é como se há 20 anos a pessoa... Aliás, após 20 anos, a pessoa não tivesse o direito de ter se retratado, de ter mudado de opinião, de ter amadurecido as suas ideias em relação a determinado tema, em relação a determinado assunto. Se eu perguntar a vocês, vocês hoje têm o mesmo pensamento que vocês tinham há 5 anos, há 2 anos? Não. À medida que o tempo vai passando, nós vamos amadurecendo as nossas ideias, a nossa forma de ver e enxergar a situação, tá? Eu trouxe aqui para vocês um vídeo que vai explicar também de forma bem clara do que se trata a cultura do cancelamento. O termo cultura do cancelamento é algo que vem se fortalecendo na internet e foi definido pelo principal dicionário inglês australiano como o termo do ano de 2019. A definição abrange um comportamento que se tornou muito comum na internet, o de passar a ignorar totalmente uma pessoa e o que ela produz, caso ela cometa um erro grave ou, às vezes, não tão grave assim. No começo de 2015, uma matéria de The New York Times viralizou nas redes. O jornalista Jon Ronson conta a história da nova-iorquina Justine Sacco, uma diretora de comunicação de uma multinacional americana, que ao viajar para a África do Sul em 2014, fez uma infeliz piada no Twitter dizendo que esperava não pegar AIDS durante sua estadia. Enquanto voava, o comentário viralizou. E as pessoas começaram até a brincar e fazer piadas utilizando a hashtag Justin já pousou? Quando a viagem acabou, a sua vida tinha mudado. Justin perdeu o emprego, ouviu de uma tia que ela havia manchado o nome da família e foi durante muito tempo ridicularizada nas redes.
Anos depois, sofria ainda as consequências do seu comentário. A matéria de Jon Ronson, que depois virou um livro, talvez seja a primeira reflexão mais profunda sobre o que é a cultura do cancelamento. De lá para cá, esse comportamento se intensificou ainda mais nas redes. J.K. Rowling, Anitta, Biel, Kanye West e vários outros nomes famosos foram, de certa forma, cancelados. Entre os grandes empresários do ramo artístico, a questão não é mais se o cancelamento de um artista vai acontecer ou não, mas quando vai acontecer. E por esse motivo, já existe até uma espécie de regra de comportamento para as redes sociais. Fotos em cima de elefantes, imagens ao lado de crianças pobres, curtidas em perfis de pessoas que os fãs não gostam, postagens políticas, tudo agora é monitorado pelos profissionais que agenciam os artistas. Existe ainda uma cartilha de como lidar com o cancelamento quando ele acontecer. É consenso, por exemplo, que é melhor se manifestar sobre o que aconteceu do que se manter em silêncio, já que isso reforça a sensação de culpa. A cultura do cancelamento vem também com alguns perigos, como, por exemplo, culpar alguém antes do seu julgamento. Em 2017, Gustavito, cantor de MPB de 33 anos e integrante de grandes blocos de carnaval de Belo Horizonte, foi acusado de cometer um estupro em um post do Facebook. Ele viu seus shows serem cancelados e seus patrocinadores sumirem. Entrou em depressão e não saiu mais de casa. Porém, em setembro de 2019, ganhou uma vitória por calúnia na justiça contra sua acusadora. Mas, mesmo com a vitória, o estrago já estava feito. O tempo em que permaneceu cancelado não volta. Há um ditado que a internet não esquece. E vale para o que você fez no verão passado ou há muitos e muitos verões. A marca do linchamento, ela não some. Cada um tenta superar o cancelamento de uma forma. Seja com pedido de desculpas, negação da acusação, contratação de um gestor de crise, mas a volta à normalidade online, sem ataques, e a recuperação de ganhos financeiros pode ser difícil ou mesmo impossível. A identidade de alguém pode acabar resumida em um único erro. E aí, gente, eu trago para vocês também um relato, tá? De um youtuber que ele também é DJ e ele sofreu a cultura do cancelamento, vai falar um pouco nesse vídeo sobre o que ele vivenciou, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu vivi o outro lado da cultura do cancelamento. Depois de anos produzindo conteúdo no YouTube sobre sexualidade, comportamento, sobre as minhas vivências pessoais, eu fui sentindo que era muito lindo e corajoso você se expor honestamente e de maneira vulnerável nas redes sociais. E aí, em 2018, eu resolvi fazer um vídeo sobre a pressão que a gente sente para ser o que os outros querem que a gente seja. Essa era a minha ideia, gerar esse tipo de discussão. Mas, na prática, foi um fracasso. Eu errei nas palavras, eu ofendi as pessoas, e eu tratei de maneira muito equivocada temas tão sérios como saúde mental, vigorexia. Eu não era um criminoso, mas eu tinha falado besteira. E depois aconteceram em outros momentos também. Eu sou DJ. Teve uma vez que eu fui tocar uma música de um funkeiro famoso que tinha sido cancelado. E aí eu fui cancelado por replicar o trabalho de um cara que tinha sido cancelado. Teve uma outra vez que eu fui cancelado por não gostar da música nova da Lady Gaga. Alguns dias depois eu elogiei o álbum novo da Lady Gaga e aí ficou tudo bem, eu fui descancelado. Tá certo que com o efeito memetizador da internet, às vezes as coisas viram brincadeira, mas não naquele primeiro caso que eu contei para vocês sobre a minha fala num vídeo no YouTube. Depois de milhares de comentários e dislikes, eu tinha medo que o meu futuro profissional tivesse sido arruinado, porque eu tinha sido cancelado pela cultura do cancelamento. Tá certo que na época o nome ainda não era bem esse, né? Mas a maneira que acontecia é a mesma que se dá hoje em dia nas redes sociais. Um grupo se sente atacado por uma fala predatória, ou um posicionamento, seja essa fala ou posicionamento
de uma marca ou de uma pessoa se manifesta em massa para que haja um boicote contra o responsável. E o motivo do cancelamento pode ser por várias coisas, uma fala machista, gordofóbica, por alguém que expressa determinado posicionamento político, um filme antigo que faz apologia à escravidão ou até uma marca que usa de couro de canguru nos seus sapatos. E a cultura do cancelamento já mostrou casos muito efetivos quando ela foi aplicada a empresas. Por exemplo, teve uma vez que uma marca muito famosa de cervejas fez uma campanha pedindo que as pessoas esquecessem o não em casa durante o carnaval. Isso claramente incentivava a cultura do estupro. Pegou muito mal na época, mas desde aquele momento, a empresa definitivamente mudou o olhar sobre a mulher nas suas propagandas e começou a exibir novos corpos, diferentes sexualidades nas suas propagandas, fizeram até campanhas pela diversidade, por respeito e, pasmem, até sobre feminismo. Teve um outro caso também de uma marca de produtos de higiene mundialmente famosa que mostrava numa das suas propagandas uma mulher preta se transformando em branca depois de usar um dos sabonetes da marca. Esse caso de racismo ele foi denunciado, compartilhado mais de 10 mil vezes na internet. E desde então a marca vem fazendo um trabalho de fortalecer e de empoderar o corpo e os cabelos das pessoas pretas. Eles até patrocinaram o filme Hair Love, que ganhou o Oscar de melhor curta-metragem de animação em 2020. O filme fala sobre amor, autoaceitação, sobre empoderamento e mostra um pai que tem que pentear os cabelos crespos da sua filha pela primeira vez. E esses casos me mostraram que há de melhor dentro da cultura do cancelamento. É uma maneira de você empoderar grupos vulneráveis e oprimidos contra injustiças sociais, de você transformar marcas e as suas políticas. A cultura do cancelamento fez pressão em judiciários para que fossem punidos casos de violência sexual, como com o movimento Me Too, em que artistas mulheres denunciavam que também tinham sido vítimas de abuso sexual dentro da indústria do entretenimento. Gente, segundo o The New York Times, foram mais de 200 homens poderosos que perderam os seus espaços de trabalho e 43% desses postos de trabalho foram substituídos por mulheres. Mas eu estou aqui para falar sobre o outro lado da cultura do cancelamento. E quando a gente cancela pessoas? Pessoas que são canceladas, mas que continuam existindo. Na internet existe esse mito das fadas sensatas, né? Pessoas que nunca erram. Também ficou muito popular aquele movimento Ninguém Solta a Mão de Ninguém, um ato muito lindo de união, de resistência. Mas e quando o outro erra? Quando a outra decepciona? Quando se tropeça na própria violência que sobrevive dentro de si mesmo e se transborda ignorância? Aí a gente passa de ninguém solta a mão de ninguém para eles que lutem, como disse o jornalista Antônio Laudenir. É preciso deixar claro que atos de violência precisam, sim, ser responsabilizados. O que eu sugiro é que a gente reveja a expectativa que a gente coloca sobre pessoas públicas. Parece que existe uma certa cobrança perfeccionista que não tolera que pessoas que se expõem publicamente errem. E se a gente parasse de cancelar pessoas e começasse a cancelar atitudes? Parece um consenso que a nossa política está mega polarizada. Mas e as nossas relações interpessoais? A gente está dividindo as pessoas em gavetas e compartimentando elas em certas ou erradas. Amo ou odeio. É o mundo líquido de Bauman em que as relações escorrem pelas nossas mãos. Vocês se lembram quantas vezes vocês já erraram? Quantas vezes vocês aprenderam a partir de uma falha e quantas vezes vocês acham que vocês ainda vão errar? Na minha vida, sem dúvida, foi através dos meus erros que eu aprendi grandes lições. Inclusive, quando rolou aquela minha fala lá no YouTube em que aconteceu o meu cancelamento. Na época foi complexo de lidar porque ninguém gosta de sentir que é odiado. Né? O cancelamento traz a impressão de que a opinião pública te abomina e que as pessoas nunca mais vão voltar a gostar de você.
Tá certo. Foi um episódio super importante, né? Com esse erro, eu pude aprender, por exemplo, sobre responsabilidade de influência. Foi isso que eu aprendi, inclusive, com um menino que entrou num pacote turístico entre planetas e que fez amizade com uma raposa superdotada. Tu te tornas eternamente responsável pelos stories que publicas. A gente fez na internet um território de juízes e juízas que fazem justiça com as próprias mãos, onde os prints e as conversas do WhatsApp definem que a gente vai ter culpados até que se prove o contrário. E a gente pode tentar resolver essa nossa questão de duas maneiras. Linchamento virtual. A psicologia até vai definir isso através do senso de pertencimento com uma comunidade, né? Tá todo mundo comentando, então eu vou comentar também, mesmo que seja através do ódio. Ou a gente pode exercitar a nossa capacidade de resolver conflitos, exercitar a nossa capacidade de discordar uns dos outros. E, cara, foi mal. Nesse momento aqui do vídeo vai entrar um clichê. Mas é preciso que você trate em diálogo e respeito o erro do outro, assim como você espera que o outro trate com respeito e diálogo o erro que você ainda vai cometer. E para as pessoas que foram canceladas, existe um negócio chamado gerenciamento de crise, sabe? Então, eu não sabia. Tanto que quando aconteceu comigo, a minha reação foi deletar o vídeo, depois eu fingi que nada tinha acontecido e depois eu nunca mais voltei a fazer vídeo para o YouTube. Sendo que a solução era simples. É só baixar a guarda, entender onde que você está equivocado, peça desculpas honestamente pelo erro que você cometeu e mais, proponha alternativas reparadoras pelo ato que você cometeu. Nós não somos eternamente definidos pelas nossas falhas e pessoas que produzem coisas boas também erram. Essa última frase não é minha, ela é do Obama. E ele disse mais, isso, a cultura do cancelamento, não é ativismo. Acima de tudo, eu acredito que a cultura do cancelamento é sobre transformar a realidade. E não existe verdadeira transformação entre pessoas onde não existe diálogo. Ninguém deixa de ser racista porque foi obrigado a deixar de ser racista. Ninguém deixa de ser homofóbico porque a lei proíbe a homofobia. Os atos podem até ser inibidos, mas a ideologia preconceituosa permanece ali, submersa, quieta, esperando a hora de ser colocada para fora. Não existe transformação onde não existe diálogo. Eu aprendi com aquele meu erro de 2 anos atrás, quando alguém me falou onde que eu estava sendo equivocado, sem me xingar de lixo, estrume, na internet tem uns xingamentos meio esquisitos, ou pedindo que eu fosse atropelado na BR. Todos esses comentários, eles eram sobre ódio, mágoa e sem qualquer possibilidade de transformação. Mas como fazer isso se a gente está mais preocupado em atacar os acusados do que em discutir a causa do problema? Nós precisamos cancelar a cultura do cancelamento, ou o próximo cancelado pode ser eu, ou pode ser você. Bom, pessoal, e aí deu para clarear mais as ideias a respeito do tema? E aí eu trouxe algumas argumentações que vocês podem usar na redação de vocês, tá? A primeira é de que o movimento, não é, de cancelamento na internet fortaleceu algumas pautas sociais, principalmente no combate a estruturas opressoras, como o machismo, o racismo e a discriminação, tá? E aí o cancelamento surge, então, como um movimento, não é, que tem como intuito romper com uma estrutura de poder para fazer uma denúncia justa que, de outra forma, não seria ouvida. Então, é o lado positivo da cultura do cancelamento, dar vez e voz a esses grupos sociais que sofrem preconceito, seja por conta de racismo, machismo, discriminação, tá? Mas também existe outro fator, né? Que foi o que a gente já discutiu. É preciso também analisar, interpretar com coerência aquilo que foi postado, aquilo que foi dito e dar a oportunidade da pessoa também se retratar. Certo? Outro argumento é o cancelamento de empresas. Redes sociais como o Twitter, ao permitirem a viralização de conteúdos e opiniões, possibilitam o fenômeno do cancelamento de pessoas e empresas de forma muito rápida. Contudo, nem sempre as denúncias e exposições condizem com uma luta social. É o outro lado, tá?
pois as redes podem ser usadas também como espaço de disseminação de ódio àquilo que um grupo discorda, tá? Foi o que eu falei no início da aula. E aí, como repertório, dentro das atualidades, vocês podem citar movimentos de cancelamentos famosos de empresas, como, por exemplo, o Boticário, sendo cancelado por apoiar a causa LGBT em suas propagandas. E aí, como citação, vocês podem usar Gabriel Tarde, que é um filósofo francês, que vai dizer que, por mais que uma opinião se difunda, ela pouco manifesta se for moderada. Mas, por menos difundida que seja uma opinião violenta, ela manifesta muito. Ou seja, expressar a sua opinião é um direito seu. Porém, uma opinião violenta, ela vai ter aí grandes manifestações. Tá? E é isso que acontece dentro da cultura do cancelamento. Como propostas de intervenção, vocês podem usar aqui as escolas, as redes sociais e a mídia como sendo agentes interventores, que podem solucionar o problema. As escolas, no papel de educar as crianças e jovens sobre os impactos de movimentos coletivos de cancelamento na sociedade, com aulas sobre educação midiática e o uso adequado de redes sociais. E aí, quando se trata das redes sociais, da mídia, você pode sugerir que a mídia, enquanto formadora de opinião, não é, cabe a ela analisar as fontes de viralização, de compartilhamentos, por filtros de segurança, a fim de evitar informações ligadas informações falsas ligadas às denúncias. Tá, pessoal? E aí vocês têm até 15 dias para enviar esse texto, essa produção de texto, tá bom? Professor, Alguma dúvida sobre o tema? Alguma pergunta? tenho. Pois não. Então, no caso, esse problema, no caso, é dentro da internet. Ele não é fora da internet, ele é só dentro da internet, Isso, nas dentro do redes espaço sociais. da internet. No Dentro do caso, espaço da internet. é o que as pessoas, por exemplo, é o que as pessoas sofrem pelo o que elas postam na internet. É isso? Isso, que viraliza na internet. Por exemplo, não necessariamente ela postou na internet. Digamos que se trata de um famoso e ele foi convidado para dar uma entrevista em um programa de TV. E no programa de televisão, ele disse algo que as pessoas interpretaram como sendo um discurso preconceituoso. Aquilo ali vai ser viralizado onde? Na internet. A entrevista que ele deu não foi na internet, mas a viralização se dá em torno da internet, certo? Pode ser em um canal de YouTube, como também pode ser em um programa de televisão, Aqui é a em um maneira mais programa de fácil de rádio, passar em a uma imagem. revista, tá? No próprio WhatsApp, em várias formas aí, em vários suportes de comunicação, certo? Mais alguma dúvida? Não, professor, só isso. Tu vai Muito botar esse obrigada. slide no grupo? Vou sim. Só Sim, não é tem mesmo. como ir com os vídeos, porque o arquivo não suporta. Mas os textos, Pronto. argumentações, Mas a pessoa procura, né? No negócio, no YouTube, tem no no YouTube, YouTube que tem. certo? Então, pessoal, vou encerrando a aula. Obrigado pela companhia, pela participação. E até a próxima semana. Até a próxima aula, então. Tchau, professor. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Adorei. Bom dia para vocês.